Fala pessoal, olha eu aqui de novo agora gravando a resolução do vestibular da Unirg de Paraíso Tocantins, tá? Vai ser um vídeo só com toda a resolução das questões de matemática desse vestibular. Vamos lá? Olha só, questão de número 1. Deixa eu ficar menorzinho aqui e vamos para a questão. Nessa questão, temos o seguinte. Um grupo de 50 turistas veio ao Brasil. Desses, 28 visitaram o Pantanal, 22 visitaram o Parque do Jalapão e 15 visitaram Brasília. Ainda, 8 visitaram Pantanal e Brasília e desses 8, 3 também visitaram o Parque do Jalapão. A gente já percebe aqui um problema clássico sobre teoria dos conjuntos, certo? Eu percebi aqui 3 conjuntos, né? Quem são esses conjuntos? Vou marcar aqui esses conjuntos. Nós temos Pantanal, Parque do Jalapão e Brasília. São 3 conjuntos. Para organizar isso melhor, a gente vai colocar lá aquele diagrama de Venn. Assim, desse jeito, como você já viu várias vezes. Vou chamar aqui Pantanal de P, Jalapão de J e Brasília de B. Nós sabemos que tudo que tiver dentro desse conjunto aqui, são a quantidade de pessoas que conhecem aí o Pantanal. E no caso a questão falou que são 28. Da mesma forma, tudo que tiver dentro desse outro conjunto, que eu vou rachurar aqui mais uma vez, só para ficar bem fácil de entender. Deixa eu pegar aqui a caneta certa. Todos que estiverem aqui visitaram o Parque do Jalapão. E por último, todos que visitaram aquele outro conjunto lá de baixo, todo ele, é porque são pessoas que conheceram aí Brasília. Tudo bem? Tenham cuidado de começar sempre pela intersecção. E nesse caso, a questão não falou quantos conheceram Pantanal, Jalapão e Brasília. Ou será que falou? Nesse finalzinho, ele falou que 8 visitaram Pantanal e Brasília. Então, esse conjunto aqui que eu vou rachurar agora, esse pedacinho amarelo, são as pessoas que visitaram Pantanal e Brasília. O total aqui tem que dar 8. Desses 8, 3 também conheceram Jalapão. Ou seja, a intersecção de tudo é 3. Então, eu sei que aqui são 3 pessoas. Se tudo tem que dar 8, então necessariamente aqui tem que ser o número 5. 5 conheceram apenas o Pantanal e Brasília. 3 conheceram Pantanal, Brasília e o Jalapão. Acho que eu estou conseguindo explicar. Vamos lá. Agora que a gente encontrou esse pedaço, a gente pode pensar nos outros. Mas vamos ver o que a questão está pedindo no comando, né? Na verdade, olha só, ele está querendo o total de turistas desse grupo que visitou somente o Parque do Jalapão. Ou seja, esse conjunto que eu vou deixar pintado aqui, vocês percebam que eu não estou pintando toda a bolinha do Jalapão. Porque aqui está falando somente o Parque do Jalapão. Eu vou deixar só essa parte pintada. Eu vou até apagar esses 3 de amarelo aqui de cima para não bagunçar. Então, o conjunto pintado de amarelo é somente o Parque do Jalapão. Isso é o que queremos encontrar. Esse é o X da questão. Tudo bem? Então, vamos voltar um pouquinho. A questão falou que 28, visitaram o Pantanal. O Pantanal tem que estar 28. Ainda tem um valor aqui, que é apenas Pantanal e Jalapão, que eu não conheço. Eu vou chamar ele de Y. Então, esse conjunto, a quantidade que é apenas Pantanal, vai ficar os 28 menos os 5 que conhecem também Brasília, menos os 3 que conhecem Brasília e Jalapão, e menos o valor de Y, que é a quantidade de pessoas que também conhecem Jalapão. Tudo bem?
Olha, 28 menos 5 menos 3 é 28 menos 8, vai ficar 20, né? 20 menos y, então, é o total de pessoas que conhecem apenas o Pantanal. Vou fazer a mesma coisa aqui com Brasília. A questão falou que Brasília dá um total de 15 pessoas, certo? Então eu sei que 15 menos os 5 que também conhecem o Pantanal, menos os 3 que também conhecem, além do Pantanal, o Jalapão, e menos, sei lá, vou chamar aqui de Z, menos Z. Z representa a quantidade que conhecem apenas Jalapão e Brasília. 15 menos 5 menos 3 vai ficar 7, né? Então 7 menos Z. 7 menos Z é a quantidade que conhecem apenas Brasília. Para que eu estou fazendo tudo isso? Olha só, o total tem que ser 50, certo? Eu vou somar tudo e tem que dar 50. E quando eu somo tudo, vai ficar menos y mais y. Eu posso cortar. Vai ficar menos z mais z. Eu também vou poder cortar. E o que sobrou? Sobrou o seguinte, ó, sobrou 20, certo? Que está aqui. Mais 5 mais 3. Eu vou copiar direitinho. Eu já poderia ir somando, mas vou copiar direitinho. Mais 5 mais 3. Mais 7. Mais x. Isso tudo tem que dar 50. Olha, a gente praticamente já terminou a questão. 20 mais, 7 mais 3 dá 10, 10 mais 5 dá 15. Ah, gente, já dá para saber o valor, já dá para saber quanto deu. X é igual a 50. 20 mais 15 dá 35, né? E 35 passa negativo. Menos 35, olha aí. O valor é igual a 15. 15 pessoas conhecem apenas o Parque do Jalapão. Tá aqui, a alternativa certa é a letra C. Pessoal, estou fazendo aqui essas questões e às vezes dá para fazer até mais rápido, tá? Só que a ideia é fazer bem devagarzinho para você entender e conseguir estudar aí para os próximos vestibulares aí da Unirg, tá? Se tiver dúvida, manda para mim, escreve no comentário aí. Pode falar também, Pedro, que eu resolvi de uma maneira diferente. E eu vou achar o máximo. Você compartilhar comigo aí a sua experiência, o que você fez. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, então. Vamos para a questão de número... Deixa eu me diminuir aqui de novo. Questão de número 38. Lá vamos nós. Opa, aqui. Uma das questões mais vistas no estudo da análise combinatória é o cálculo do número de anagramas de uma determinada palavra, ou seja, achar o número de palavras que podem ser escritas com ou sem sentido, com exatamente todas as letras da palavra de origem. Galera, essa questão ela está idêntica à questão que caiu na cidade de Gurupi. Só mudou a palavra. Aqui ele está falando da palavra paraíso e lá a palavra era Gurupi. É a mesma coisa. É correto dizer que o total de anagramas da palavra paraíso em que não há letras A juntas é igual a quanto? Vou responder do mesmo jeito que eu respondi a outra. Vou calcular primeiro o total. Quantos anagramas tem a palavra paraíso? Tudo bem? Vamos fazer assim, ó. É um anagrama. Quantas letras tem a palavra paraíso? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Tem repetições? Tem 2 letras A. Então, o resultado vai ser 7 fatorial dividido por 2 fatorial. 7 fatorial, você já sabe, é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Eu vou parar aqui porque multiplicar por 1 não muda nada. E 2 fatorial é 2, né? Cortando 2 com 2, ficou então... 7 vezes 6, 7 vezes 6 vai ficar 42. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Agora vamos multiplicar 42 por 60. Vamos multiplicar por 6. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 4, 24. Com 1, 25. Né? Como tem um 0 aqui no 60, eu vou colocar um 0 aqui. Dá 2.520 o total. Agora eu vou encontrar aquela quantidade onde tem as duas letras A juntas.
Sim, eu vou encontrar a quantidade delas juntas. Depois eu subtraio e vou ter o total de palavras onde elas não aparecem juntas. Tudo bem? Quando a gente vai calcular elas juntas, eu vou pegar esses dois A, por exemplo, eu tenho a palavra paraíso, certo? Se essas duas letras A, se eu quero elas sempre juntas, então eu vou trabalhar as duas sendo uma só. Assim, para onde um A for, o outro também vai. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, se as duas vai ser uma só, eu não vou ter um anagrama com 7 elementos, eu vou ter um anagrama com 6, onde tem uma letra P, uma letra R, uma letra I, uma letra S, uma letra O. E vai ter uma letra AA. As duas sempre vão juntas. Por isso que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho exatamente uma permutação porque não vai haver repetição. Então, vai ficar apenas 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não vou multiplicar por 1 porque não muda nada. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Olha, a mesma coisa, eu vou multiplicar só por 3, depois eu acrescento 0. 3 vezes 4, né? 12. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Agora eu acrescento um 0, 720. É o total de anagramas onde as letras A aparecem juntas. Ah, eu não quero elas juntas. Portanto, nós vamos simplesmente subtrair 2.520, que é o total, menos 720. Vai ficar 0, 0. Olha, 25 menos 7 dá 18. Esse é o total, 1.800. Letra D. Uma questão sobre análise combinatória legalzinha, de boa, que eu acredito que você acertou. Você acertou? Você errou? Fala pra mim, tá? Coloca aí nos comentários, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 39. Os 3 primeiros termos de uma sequência de figuras construída por círculos geométricos iguais, em que a sequência segue um padrão, está representada na forma a seguir. A gente percebe aqui no primeiro termo, é uma sequência, né? E parece que vai ser uma progressão aritmética, porque aqui nós temos 5 circunferências, aqui já aparece mais 4, né? Então tem 9. Aqui aparece mais 4, tem 13. É uma PA, onde a razão é 4. Está sempre aumentando 4 circunferências de termo para termo. Eu posso falar que nessa sequência, ó, o primeiro termo é 5, o segundo termo é 9, o terceiro termo é 13, e assim sucessivamente, né? Vamos ver o que a questão quer. Qual é a ordem? No caso, ele quer saber a posição do termo da sequência que tem 925 círculos. Então, vai existir um termo lá para frente que vai ter 925 círculos. Esse é o enésimo termo da progressão que estamos procurando. Vamos usar aqui a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Olha, se você tem um pouco de dúvida sobre isso, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um link de algumas aulas sobre sequências PA e PG. Tá bem interessante, dá uma olhadinha lá, você vai entender direitinho isso, tá? Então vamos lá, a fórmula do termo geral, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O enésimo termo que estamos procurando, sabemos que ele é 925. O primeiro termo é 5. N é exatamente a ordem, é a posição do termo que estamos procurando. Menos 1 vezes a razão que a gente percebeu aqui, ó, lá no começo. A razão ela é 4. Passo o 5 subtraindo, vai ficar 920. O 4 vai ficar multiplicando tudo, então ele passa dividindo, né? E isso vai ser igual a N menos 1. Estou fazendo um pouco mais direto aqui, eu acredito que vocês estão conseguindo acompanhar. 920 dividido por 4 vai dar 230. O menos 1 passa positivo, isso é igual a N, então olha só, encontramos 231. Na minha humilde opinião, questão mais fácil até agora desse vestibular.
Alternativa certa está aqui, ó. Letra A. Tudo bem? Você já sabe. Coloca nos comentários o que você achou dessa questão. Tá bom? Vamos para a próxima questão, questão de número 40. Uma questão que tem aqui um monte de equações de circunferências, né? Algo que não é tão, deixa eu dizer assim, tão conhecido pelos estudantes. Normalmente, quando eu pergunto para uma turma, e aí, qual é a equação geral de uma circunferência? Normalmente a galera não lembra. Mas vamos lá. Para responder essa questão, eu vou colocar aqui um plano cartesiano. Porque ele deu aqui, ó, um ponto, que é o centro, né? A equação da circunferência de centro, com centro no ponto C, 4, 2. Vamos colocar esse ponto aqui, ó. Coordenada x é 4, coordenada y é 2. O centro da circunferência está aqui. Esse é o ponto C. E ele falou que passa pelo ponto A, que tem coordenada x3 e y2. Olha, se você analisar isso aqui, você já encontra o raio da circunferência. Isso porque se o centro é C e se ela passa por A, a sua circunferência, ela vai ter que estar aqui assim, ó. Deixa eu tentar fazer uma circunferência bonitinha aqui, ó. Ela vai ter que estar aqui, ó. O centro C passando pelo ponto A. E olha só, qual que é o valor do raio? A gente já sabe que o raio é igual a 1, né? E aí você já fica aqui, se você lembrar, óbvio, da equação da circunferência, já fica pensando, pô, ou é a letra A, ou é a letra D. Por quê? Porque na equação da circunferência, você vai ter algo sempre assim, ó, x menos a coordenada x do centro elevado ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro ao quadrado, e isso é igual ao raio ao quadrado. Ou seja, esses valores aqui, ó, é o valor do raio elevado ao quadrado. E como você já viu que é 1, 1 ao quadrado dá 1. Então você já anularia essa e essa. O que muda da alternativa A para a alternativa D? O sinal. É só pegar as coordenadas do ponto C, olha só, vai ficar como então, gente? Portanto, vai ficar assim, ó. X menos a coordenada x do centro. É 4, então é menos 4. Ah, Pedrico, agora eu já sei qual a alternativa certa. Vai ficar y menos a coordenada de y. Então, y menos 2. Galera, já acabou. Essa é a alternativa certa, a alternativa D. Se você não tivesse feito o gráfico, eu não percebi que o raio é 1, porque eu não coloquei no plano cartesiano. Então, usa o ponto A. Você encontraria uma equação onde você não sabe o raio. Então, ficaria aqui, ó, igual a r ao quadrado. Ah, e como que eu descobriria o raio? Usando as coordenadas do ponto A, que a questão deu 3 e 2. Substitui, aí vai ficar, ó, 3 menos 4 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado. Isso é igual ao valor do raio. Olha, 3 menos 4 dá menos 1, menos 1 ao quadrado, 1. Mais 2 menos 2 dá 0, 0 ao quadrado, 0. Então, 1 mais 0 é igual ao raio ao quadrado. Então, você encontra que o raio é 1. Não tem como fugir. Alternativa certa, letra D. Pessoal, se vocês quiserem algumas aulas sobre isso, coloca aí nos comentários, pede aí que daí eu faço uma série de aulas sobre equação da circunferência, que é um conteúdo de geometria analítica, tá? No meu canal tem algumas aulas sobre geometria analítica na parte de equações de retas. Eu acredito que eu ainda não falei de circunferência, mas talvez até já tenha. Se tiver, eu vou colocar aí na descrição também, tá? Vamos lá? Próxima questão. Questão 41. Já trabalha com função, né? Logo de cara a gente percebe aqui, ó, c de x é igual a 5x ao quadrado menos 17x mais 21. Uma função do segundo grau, que representa o custo, né? Ó. O custo de produção de uma fábrica é dado por... Se a venda de x unidades, x é quantidade, é unidade, é dada por... Ó, aqui já está dando uma outra função do segundo grau, uma função que representa aí o valor da venda, né? Para que o lucro, e olha só, o lucro é L de x, o lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo,
seja máximo. Pessoal, função do segundo grau, valor máximo. Se tivesse falado também valor mínimo. Isso está falando do vértice da função do segundo grau. É aquele vértice da parábola, tá? Como valor máximo, eu já sei que vamos ter uma função voltada para baixo e eu quero o valor máximo, eu quero encontrar o vértice. Tudo bem? Como que eu encontro o vértice? Coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. Coordenada y do vértice menos delta sobre 4a. Nesse caso, a questão está falando x unidades. Ele quer saber o x do vértice para que seja máximo aí, se a venda de x unidades é dada por essa função, para que o lucro seja o máximo, devem ser vendidas, no caso ele está falando de x, tudo bem? Ele quer saber qual que é o valor de x para ter aí o máximo de vendas. Menos b sobre 2a. Só que eu tenho que encontrar isso na função lucro. Eu sei que lucro de x é igual a venda de x menos o custo de x. Então vamos lá. Qual é a função da venda? É 4x ao quadrado menos x. Qual é a função do custo? 5x ao quadrado menos 17x mais 21. Acabou a questão, não teve nem graça. Não teve nem graça, que aqui eu já vou encontrar a função, depois jogo ali e acabou. Vai ficar o menos x, faço o jogo de sinal, vai ficar menos 5x ao quadrado. Olha, menos com menos vai ficar mais 17x. Menos com mais vai ficar menos 21. Então, lucro de x é igual a 4x ao quadrado menos 5x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos x mais 17x, mais 16x, menos 21. Eu já tenho aqui uma função do segundo grau. Então, a coordenada x do vértice, menos b sobre 2a. b é 16, então vai ficar menos 16 sobre 2a. O valor de a é menos 1, então 2 vezes menos 1. Menos com menos mais, 16 dividido por 2 dá 8. X tem que ser 8. A alternativa certa é a letra A. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, de acordo com a resolução, o gabarito ficou como? C, D, A. Calma aí que senão eu me perco. Tem mais uma. Tem mais uma. Olha eu querendo preencher o gabarito. Mas já vou colocar aqui logo. C, D, A, 40, letra D. D e A agora, né? Então, D e A. Agora a gente vai para 42, né? A última questão aqui que eu achei que não tinha. Vamos lá. No pictograma a seguir, temos as 7 maiores torres do mundo, onde temos que a maioria delas se localiza no continente asiático. Tá, tudo bem, tá dando a altura aí das torres, né? Na tabela a seguir, temos o valor aproximado dessas 7 torres. Tá aí, do Japão, da China, do Canadá, as alturas. A altura média, estatística, né, gente? Média aritmética, a altura média das 7 torres do mundo em quilômetros olha, um detalhe, hein? Aqui ele está me dando as alturas em metros, está pedindo a resposta em quilômetros. Vamos deixar isso para o final, né? Nós já sabemos que para pegar a média aritmética, vou me colocar aqui do outro lado, para não ficar na frente do cálculo. Aí, a gente já sabe que a média aritmética é a soma das 7 alturas dividido pela quantidade. A quantidade eu já sei, né? São 7. Agora vamos descobrir a soma. E lá vamos nós. Vamos somar tudo. Somar unidade por unidade, como se tivesse tudo aqui ó, na tabelinha. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 3 vai ficar 17. 17 mais 8, somando logo tudo, ó, 17 mais 8 vai ficar 25. Sobe 2. Agora vamos somar as dezenas. 2, 5, 11, 15, 20, 25,
Sobe 2 de novo. 4, 4, 8, 12, 12 com 10, 22. 22 com mais 12 vai ficar 34. 34 com 2, 36. Tomara que eu tenha feito certo. Eu vou até conferir. Tomara que eu tenha feito certo essa soma, gente. É isso mesmo, 36.055. É isso aí. Dividindo tudo, pessoal, eu já fiz aqui, tá, essa divisão, porque é canseira ficar aqui dividindo. Você sabe dividir. Eu, pelo menos, acredito que sabe, hein? 3.655 dividido por 7, ó, eu vou pegar uma cola aqui de novo. Vai ficar aí, ó, aproximadamente 522,1. No caso, metros. Para transformar isso em quilômetros, gente, vai ficar 0,5221 quilômetros. Isso porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. É uma regrinha de 3 bem simples aí, né? E a alternativa certa dessa questão é a letra B. A última que faltava aqui no nosso gabarito. Letra B. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei aí, como eu resolvi essas questões. E coloca nos comentários as suas dúvidas. Gente, pode contar comigo mesmo, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês, eu quero contribuir aí com os seus estudos. Então, deixa aquele like legal aí para você estar ajudando aí o meu trabalho. E galera, conta comigo, pode mandar para mim mensagem no WhatsApp, no Instagram, aqui nos comentários. Conta comigo, tá? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.